É chocante o que está acontecendo. Todos os dias, bilhões de reais estão sendo injetados na Bolsa Brasileira. Esse é um movimento que muitos investidores não viam há anos. E a única pergunta que fica é: será que o Brasil é realmente a bola da vez ou tudo isso é uma ilusão momentânea? Hoje eu vou te mostrar o que está por trás desse fluxo gringo que está entrando na Bolsa Brasileira e vou dar minha opinião do que pode acontecer com a Bolsa e com o dólar aí ao longo de 2026. Então, se você quer saber se isso aí pode movimentar as ações brasileiras, me segue até o final desse vídeo. Vamos embora. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente de conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. E aqui no YouTube eu falo sobre ações e sobre opções, como se beneficiar, independente do movimento que puder acontecer aí em 2026, né? E se tem uma coisa que eu aprendi nessas últimas décadas como investidor e como trader, é que se você ficar olhando somente notícia para lá e para cá, Infomoney, Globo News, você vai ficar muito perdido. Porque cada um fala um negócio, às vezes algo que é positivo parece que é negativo, a ação soltou um balanço bom, vai lá e cai, então você acaba ficando perdido. O mais importante é você entender os fundamentos, a macroeconomia que está por trás dos movimentos principais de mercado. É isso que eu oriento sempre meus alunos, a ficarem de olho no que está por trás. Porque a verdade é a seguinte, meu caro, o grande player, o institucional, gigantesco, ele só quer fazer movimentos que ele considera ser certeiros. Sejam os grandes fundos, sejam os bancos de investimento, essa galera não entra para perder, entendeu? Então, como eles são muito grandes, eles não conseguem fazer movimentos igual nós, traders pequenos de varejo, conseguimos rapidamente. Nós temos mais flexibilidade. Agora, esses caras, eles levam muito a sério macroeconomia e fundamentos para tomada de decisão. Porque, convenhamos, quando você olha o contexto macro, acaba sendo mais fácil você tomar decisões. São trades mais certeiros e mais longos. Por exemplo, o Trump falou: pô, o dólar está muito forte, nós queremos um dólar mais fraco para que a gente consiga aumentar nossas exportações aqui nos Estados Unidos. Dito e feito, veja o índice do dólar, veja o dólar contra real, veio caindo ao longo do tempo. Então, macroeconomia é importantíssimo de você dominar, pelo menos o básico, e vamos falar sobre o fluxo gringo e o efeito na bolsa aqui nesse vídeo. Que onde tem ciclo, tem fluxo, e onde tem fluxo, tem dinheiro global se movimentando. Se você que é investidor ou trader consegue ir junto com esse movimento, seguir o institucional, você pode ficar muito bem da vida. E é isso que a gente vai destrinchar aqui nesse vídeo, beleza? Primeira parte é então, o fluxo gringo, ele disparou. O que está por trás desse movimento? Aqui na nossa plataforma tem aqui o fluxo estrangeiro ao longo do tempo, tá bom? O quanto que de dinheiro foi injetado pelo estrangeiro, né, ao longo do tempo, né? 6 meses, um ano. Então, em 120 dias, injetou-se 72 bilhões de reais de saldo positivo na B3, né? Então, é o que entrou de fato na bolsa para investimento de bolsa. Fora o que entrou para outros fins, né? Câmbio, ou mesmo para investimentos em renda fixa também, né? Então tem aqui o estrangeiro e olha só como é que tá ao longo do tempo isso daí. Tá entrando muita grana no Brasil. Olha só no dia 8 como é que foi uma enxurrada de dinheiro que entrou no Brasil. Porque o Brasil tá justamente aí nessa vaselina aí de atender todos os lados né, com esse ciclo de commodity e energia subindo acaba se dando bem, né? Então observe como é que no dia 8 entrou muito dinheiro, mas antes disso, o ciclo está positivo demais, desde o início do ano. Olha só, virou o ano, janeiro inteiro entrando dinheiro, fevereiro também, agora março foi uma explosão de dinheiro entrando. Então, nos últimos 6 meses, um saldo muito positivo. No último ano também, né? Mais de 90 bilhões aí de reais que entraram. Agora, o que explica esse movimento? Por que o fluxo gringo está tão positivo? Primeiro ponto são os juros globais, né? Nos Estados Unidos, desde agosto de 2024, que o Fed, o Banco Central americano, já tem feito cortes de juros. Isso é bom para a economia americana, porque as bolsas elas ganham preço ao longo do tempo, entendeu? Então, essa precificação de continuação de queda de juros, isso é muito positivo. Esse é o juro ao longo do tempo, né? Estava em 5,5%, nós estamos agora o juro americano a 3,75%. Isso também começa a pesar no Brasil. O Brasil já iniciou o corte e deu uma pausada, mas de toda forma
já está nesse caminho também de corte de juros, né? Quando o juro cai lá fora, esse dinheiro vai para onde? Esse dinheiro vai para a Bolsa Americana, esse dinheiro vai para emergentes. E a verdade é a seguinte, com a Bolsa Americana super cara, né? Quem acompanha o indicador Warren Buffett, né, de precificação, sabe que a Bolsa Americana, muitos ativos estão caríssimos, estão esperando aí, sei lá, um crescimento absurdo da economia americana, né? Então tá havendo essa migração para outros países, para países emergentes, para a Europa também, de certa forma, né? Que estava muito letárgica, agora parece que está dando uma reanimada lá, né? Então, um crescimento mais positivo. De certa forma, esse dinheiro está saindo dos Estados Unidos, tanto que o dólar está fraquíssimo e está indo para mercados emergentes. Sempre que acontece esse corte de juros nos Estados Unidos, a gente vê os mercados emergentes ganhando dinheiro no início desse ciclo. Daqui a pouquinho eu vou comparar os mercados emergentes para você ver como é que o Brasil realmente parece ser a bola da vez. Vamos focar aqui na Bolsa Brasileira. Vamos agora ao segundo ponto, que é justamente o valuation da nossa bolsa, da Bolsa Brasileira, né? Eu estou aqui no site do Oceans 14, né? E você consegue ver o histórico aqui do índice Bovespa. E aqui você consegue ver se a Bolsa Brasileira está cara ou está barata, beleza? Nós estamos agora no índice de PL, que é preço sobre lucro de 12,67. Já estivemos muito mais baratos, meu amigo. Então, olha só, ali em 2022, esse índice estava de 5,54. Ali eu estava enchendo o saco dos meus alunos, principalmente, que a nossa bolsa estava muito barata, né? Agora que já andou um monte, muita gente olha, caramba, é verdade, estava barata. Você acaba que é forçado a entrar aqui no topo, quando as ações estão bem mais caras, não é verdade? Agora, quando você antecipa esse movimento, é melhor. De toda forma, nós ainda estamos, apesar dessa alta na bolsa, nossa bolsa ainda parece estar barata comparando com os pares globais. Aqui no clube a gente tem um comparativo global, né, de preço sobre lucro, e você consegue ver, comparar o Brasil com o México, você consegue comparar o Brasil com os Estados Unidos. Olha só, nós estamos agora, igual eu te mostrei, 12,86, algo próximo disso, né? O México agora está 15,33, que acaba sendo um dos maiores competidores de grana global, né? O México está 15, está um pouquinho mais caro, né? Os Estados Unidos 27,16, caríssimo. A bolsa indiana também muito cara, a Austrália também muito cara, mas ao mesmo tempo tem países mais baratos que o Brasil. A Indonésia, por exemplo, está muito barata, a China está muito barata, Filipinas. Aqui você consegue encontrar no espectro global os países que estão caros, os países que estão baratos, e aqui a gente consegue ver que o Brasil está no preço justo, não está nem caro nem barato, tá bom? Então, quando o Brasil fica caro, principalmente quando tem um ciclo de commodities muito positivo, a gente consegue ver realmente muito capital entrando. Então, se você acha que entrou muita grana no Brasil, é porque você nunca pegou ali 2004, 2005, 2006, entrou muita grana. O Rio de Janeiro, nossa cidade do Rio de Janeiro, estava bombando por causa do petróleo, Petrobras e tudo mais. Então, o Brasil segue aí um case interessante, ainda não tá caro, tá bom? Comparado com os países ali da Europa e tudo mais. Então, o Brasil está no preço justo, já esteve mais barato, mas isso explicou justamente o smart money comprando o Brasil. O Brasil ele estava baratinho, ele estava dessa cor que está a Colômbia aqui. Agora já está no preço justo. Então, atenção também. Então, o que isso aí significa, esse preço sobre o lucro? Se você somar lucro de Petrobras, Vale, aí também Itaú, os principais bancos, as maiores empresas do Brasil, quanto que elas estão lucrando, pegar o lucro de todas, somar, pegar, rapar tudo e dividir pelo valor de mercado, o quanto que vale na bolsa essas ações, você encontra esse preço sobre o lucro que eu te mostrei, tá bom? Então isso mostra o pulmão da economia. A economia, né, os investidores estão acreditando que vai dar essa pujança ou não. Quanto mais caro, mais se espera crescimento dessa economia de toda forma também, entendeu? Então se o Brasil volta a crescer 4, 5%, vai saber se sobe 7% o PIB, né, a produção global, 7% ao ano, 8%, vira uma nova China? Já parou para pensar nisso? É, vamos ver, né? Vocês têm produtividade para isso, né? Mas isso aí pode fazer realmente nossa bolsa ficar cara, quem sabe. E aí os preços das ações realmente podem disparar muito, mas muita coisa tem que acontecer. O mundo tem riscos externos, guerras, tensões, a Ásia, na Europa, Oriente Médio, né? Já o Brasil é uma ilha protegida, vamos colocar assim, pelo menos, da ação estrangeira, das guerras, das tretas. Nosso problema é interno, é crime organizado, narco-estado, tudo isso que a gente tem visto aí, a criminalidade subindo. Então, isso tem que ser limpado, né? Vamos
colocar assim, para que a gente tenha um mínimo de estrutura, segurança jurídica, né, que é um dos maiores problemas também do Brasil. Tudo isso sendo reformado, ajeitado, dando aquele chablau, o Brasil pode ter condições sim de, nesse caso de valuation, ganhar muito preço daí para frente. Terceiro ponto, commodity. Aí já não depende tanto do Brasil, né? Depende do que o Brasil oferece, e se isso que o Brasil oferece sobe de preço, né, você ganha dinheiro, não é verdade? Vamos dizer assim, você vende copo d'água, né, e você vende o copo. E aí o copo, ao invés de ser R$ 10, o pessoal tá pagando R$ 50 no copo, pô, você vai ganhar 5 vezes mais, né? Dei um exemplo meio, né, estapafúrdio aqui. Mas commodity é isso, depende da precificação global. O exemplo recente foi o preço do barril do petróleo, que foi de $59 para 121, dobrou, por causa do fechamento do Estreito de Hormuz, tensões do Irã com os Estados Unidos, apaziguando ou não, né? Então isso aí beneficiou ações como a Petrobras, né? Em dólar também, dobrou quase de preço. Então você consegue, né, tá se beneficiando disso, e o Brasil, ele tem essa exposição a commodities, seja de energia, mineração, e é o que sempre dizem, o Brasil é um boi pastando num campo de soja e jorrando petróleo. Isso aí é mais ou menos o funcionamento do Brasil. Maior parte do dinheiro que tem na Bolsa Brasileira está nesses segmentos. Até no mapa de calor você consegue estar vendo esses tamanhos, né? Se você colocar aqui o índice Bovespa, olha o tamanho de Petrobras, isso aqui está em valor de mercado. Quanto maior esse quadrado, maior a composição, né? Então aqui Petrobras muito grande, os bancos fazem um tamanho muito grande, Vale. Então tudo isso aí que eu te falei, financeiro, commodities, tudo isso faz muito peso nas ações brasileiras. Então um movimento muito positivo em commodity pode fazer o Brasil subir muito, independente de reforma, independente de qualquer outra coisa. Entra muita grana, o fluxo estrangeiro entra com força na Bolsa Brasileira. Agora, o Brasil não é o único país emergente que é destino de capital. Não, 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 né? Eu estou comparando aí o EWZ com o EM. Mesmo assim, o Brasil tem subido mais, porque estava mais batido do que a média dos emergentes, isso é um fato, né? O mercado ficou com muito medo do Lula prejudicar as grandes empresas, isso não aconteceu, né? Aconteceu pelo contrário, o favorecimento de bancos, pelo que foi visto aí, né? Então, os emergentes versus o EWZ é a Bolsa Brasileira, subiu bem mais do que os emergentes, né? Agora preste atenção nisso. O Brasil, por muito tempo, ficou para trás do nosso EEM, que é o dos emergentes no geral, que aí pega a China, pega a Índia, pega vários países, né? Dessa vez está para frente. Nós estamos mais caros, ganhamos muito mais preço nos últimos meses, né? Agora em 2026, do que a média dos emergentes. Então a expectativa em cima do Brasil está maior, entendeu? A pressão está maior. O Brasil tem sido a bola da vez. Será que vai continuar? Essa distorção exigiu que os investidores globais comprassem o Brasil. Eu, pelo menos, tenho catequizado bastante que as ações estavam muito baratas lá para 2022, 2023. Quem comprou ações naquele momento está colhendo agora altas enormes em suas carteiras de investimento, né? Mas a verdade é que o gestor ele estava subalocado em ações brasileiras, né? Estava muito alocado em ações americanas, as techs globais, etc e tal, Microsoft, Nvidia, e Brasil ficou ali meio que esquecido, né? Ficou de escanteio. Aí agora estão começando a olhar para o Brasil com mais seriedade. Pô, a Petrobras, Vale estão subindo bem, aproveitar dessa margem equatorial, pré-sal explorando coisa pra caramba. Então, o gringo tá de olho, ele não tá de bobeira, ele só entra para ganhar, né? E ele estava subalocado, as ações estavam muito baratas porque estava gerando de lucro, entendeu? Então, agora já chegou no preço justo. Então, vamos para o próximo ponto com atenção. Como é que está o dólar no cenário global, né? Tem aquela frase, eu não como dólar. Sim, você come dólar, porque esse é um erro clássico, né? Tudo fabricado aqui é dolarizado, né? Commodities, energia, alimento. Se o dólar sobe, isso causa um problema global, né? Você acaba tendo uma fuga de capital para os Estados Unidos, os produtos sobem de preço. Então, o dólar é um ativo que ele não pode ficar subindo indefinidamente. Isso pode causar o pânico global, já que é justamente um ativo de transação, né? Transacional. Estão querendo mudar para Bitcoin, para a moeda chinesa, mas isso é irrisório perto do volume real do dólar. Se o dólar cai, os emergentes ganham muito preço, tá bom? Agora, se o dólar sobe, os emergentes sofrem. É isso que você tem que prestar atenção, tá bom? Porque no momento que eu estou gravando aqui, né, estamos agora aqui em abril de 2026, o nosso dólar global contra todos os pares de moeda está em queda. Mundo afora, não é no Brasil só não, tá bom? Não é só no Brasil não.
Agora, no momento que o dólar ganha força, vai que esse corte de juros nos Estados Unidos, não vai cortar mais não, vai subir por isso e aquilo. Olha o que pode acontecer. O dinheiro sai, o fluxo inverte. E aí, meu amigo, os emergentes vão para o beleléu e o Brasil, como emergente, vai nessa boiada junto. Mais ou menos do que uma Argentina, um México, uma China, vai depender do que o gringo ali vê que tá melhor ou tá pior, você tá entendendo? Então, muita atenção, sim, o dólar tem sofrido uma queda muito relevante nos últimos meses, ou até no último ano, né? E isso tem sido muito bom para a economia brasileira, para quem mora fora, para a inflação no Brasil. A inflação manteve-se baixa por conta do dólar baixo. Mas e daqui para frente, vai continuar assim? Muita atenção. Porque esse é um ano de eleições, né? Todos sabemos, né? Eleição importantíssima. Não é só o executivo, né? Vamos ter o legislativo. Então, a casa vai ser direita, vai ser esquerda, vai ser pró-mercado, vai ser pró-taxação. Como é que vai ser daí para frente, né? Então tá todo mundo de olho, é o elefante na sala, né? E na América Latina, quando você tem uma mudança política, veja a Argentina, o case maior é a Argentina. Como é que a Bolsa Argentina mexeu muito por conta dessa mudança abrupta que aconteceu? Será que já não estão precificando isso? Será que já não estava precificado? Cara, vamos ter que colocar um novo lado aí da nossa economia para passar certas reformas e o país crescer, as pequenas empresas, não só as grandes, né? Você vê as empresas grandes, o índice Bovespa, a nossa bolsa, majoritariamente são as empresas grandes. Isso tem ido muito bem. Agora, as empresas pequenas e médias, elas estão tão bem quanto as maiores? Como é que elas estão sobrevivendo a esse aumento de taxa de juros por conta de aumento de gasto público? As empresas estão falindo, não sei se você está vendo, estão no recorde de falência de empresas. Então, será que a alta da Bolsa representa a maioria das empresas? Então, as empresas é que empregam, né? Não é o Estado que emprega. Isso aí, existe essa descorrelação da realidade, né? Quem emprega é o restaurante ali na esquina, é o Moedo, né? É o cara que presta um serviço através da sua empresinha. Então, é aí que a coisa funciona no Brasil. E o investidor, ele não precisa que o país seja perfeito, seja, né, assim, oniricamente perfeito. Não, não precisa. O Brasil, ele não é nada perfeito e não precisa ser perfeito para você, como investidor, ganhar dinheiro. E o que é necessário é previsibilidade, é segurança jurídica. Então, tudo isso está em voga agora nesse ano de eleição. Não vou ficar defendendo um lado ou outro, mas você já sabe, o lado que favorece o mercado, o livre mercado, favorece as economias, acaba sendo mais beneficiado, de forma bem transparente com você. Esse último ano, pô, ano dos bancos, inundou o sistema financeiro de dinheiro, realmente ganhamos um pouquinho também com commodity, a coisa tá bem feita. Deu para ganhar muito dinheiro com essa alta, mas imagina o que pode acontecer daqui para frente, com mudanças importantes que podem acontecer ou não, né? Se continuar o Brasilzão do jeito que é, mesmo assim, surfando commodities, surfando aí dinheiro de emergentes, né? Se o dólar continuar fraco, crescimento mais ou menos que tiver, a gente ganha dinheiro. Agora, se nada disso acontecer, né? Esses fatores que eu falei aqui, então o Brasil deixa de ser a bola da vez. Mas eu entendo que nós somos sim a bola da vez. Estamos sendo agora. A bola da vez muda toda hora, meu companheiro. Se você estiver vendo esse vídeo, sei lá, daqui a um ano, a bola da vez pode estar na mão de outro país. Há uns anos atrás estava na mão da Argentina, nossos irmãos, né? Antes do Milei se eleger, né? Porque a expectativa vai na frente, entende? Então a bola da vez está na nossa mão. Não é uma bola da vez, é a batata quente. Porque vem a responsabilidade também, né? Se você é onde o mundo está de olho para haver crescimento, então a pressão está maior ali, para que as empresas lucrem mais, para que as reformas sejam feitas. Então nós estamos sim, não com a bola da vez, mas com a batata quente na mão. Bolsa tem subido muito, maravilha, mil belezas, mas ao mesmo tempo ficamos um pouquinho mais caros. Pode ser o início de um ciclo, um super ciclo da Bolsa Brasileira, índice Bovespa, quem sabe, pode ir para 300 mil pontos. Já parou para pensar se acontece realmente um bull market de commodities? Sim, pode aumentar a inflação, etc. Mas entrando grana no Brasil, fluxo positivo, a coisa pode ficar positiva para o Brasil de novo. Então não existe essa garantia de que vamos ser a bola da vez para sempre, né? A China foi durante um tempo, hoje em dia, se você vê as ações chinesas em dólar, deram uma boa embicada. Todo mundo China, 15% de crescimento, é um crescimento absurdo, e eles continuam como economia, se tornaram a maior economia do mundo, né, em PIB definitivo, né? Agora, como investimento, já não são mais a bola da vez, já são a terceira bola da vez, a quarta bola da vez, na toa que as ações chinesas estão baratas. Então essa bola tá no nosso peito, cabe a gente, brasileiro, saber dominar essa bola, trabalhar direitinho, né? Igual no futebol, trabalhar direitinho
rapidinho essa jogada para chutar pro gol, né? Não tem nada garantido, tudo tem que ser feito, reformas, o Brasil tem que ser mais pró-mercado, descer essa grana para as empresas pequenas e médias para que não haja falência, não haja um desemprego. Já para pensar, estamos em pleno emprego no Brasil, com inflação baixa, bolsa em alta, não há que pensar em algo negativo, mas é importante estar sempre atento, porque as inversões acontecem, tá bom? Então, qual é a sua opinião? O Brasil é a bola da vez agora ou não é a bola da vez e a gente vai começar a cair porque nada vai para frente, né? Bota a sua opinião aí nos comentários, se nossa bolsa segue subindo, somos a bola da vez ou não. A bola da vez vai para um outro país. Se é um outro país, coloque nos comentários qual é o próximo país que tende a atrair muito capital gringo, né? Fluxo estrangeiro e fazer sua bolsa valorizar. Bota aí para a gente trocar uma ideia. Aqui foi Felipe Figueira com mais uma opinião macroeconômica aí sobre o Brasil e o contexto global. Um grande abraço para você, bons estudos, valeu!